Olá, tudo bem? Espero que sim. Fico muito feliz em tê-lo aqui mais uma vez na minha fanpage para comentar uma questãozinha da ESAF que foi aplicada lá no concurso do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, realizado agora neste ano de 2012. A questão que nós vamos corrigir hoje é uma questão envolvendo responsabilidade civil do Estado. Uma questão muito simples, mas que exige do candidato uma leitura mais atenta, principalmente por se tratar de aspecto doutrinário, aspecto jurisprudencial. Então é necessário que o candidato fique mais atento. Vamos embora lá resolver a questão? É a questão de número 38. Olha só o que diz a questão 38. Assinale a opção em que a responsabilidade civil dar-se-á de forma subjetiva. Gente, olha só. Em regra, o Estado responde objetivamente pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Então, a regra é a seguinte: se um particular sofreu um dano, sofreu um prejuízo causado por ato comissivo de agente público, a responsabilidade do Estado será de natureza objetiva. O que é esse negócio de ato comissivo, professor? Ato comissivo é aquele que resulta em uma ação. O agente público fez alguma coisa, praticou alguma conduta, praticou algum ato, e em razão dessa conduta, desse ato, ele causou um prejuízo a particular. Então, nesse caso, a responsabilidade do Estado será de natureza objetiva. Por outro lado, pode acontecer de o particular sofrer um dano, sofrer um prejuízo, por uma omissão do Estado. Omissão é. Às vezes o agente público deveria praticar um ato e ao deixar de praticá-lo, por esquecimento, por exemplo, ele pratica um ato danoso ao particular. Ele causa um prejuízo ao administrado. E aí, a administração também vai ter que indenizar nesse caso? Vai. Só que, em razão de uma omissão, em regra, a conduta vai gerar responsabilidade do Estado, porém de forma subjetiva. Então, em razão de atos comissivos, em regra, a responsabilidade do Estado é objetiva. Em razão de atos omissivos, ou melhor, em razão de omissões, a responsabilidade do Estado será de natureza subjetiva. Uai, professor, basicamente qual é a diferença entre objetiva e subjetiva? Basicamente é o seguinte: se a responsabilidade do Estado é objetiva em determinada situação, isso quer dizer que quando o particular acionar o Poder Judiciário, por exemplo, ele não precisará comprovar o dolo ou a culpa. Por outro lado, se a responsabilidade é subjetiva, para o particular lograr êxito em uma ação judicial, ele vai ter que comprovar o dolo ou a culpa. E qual é mais fácil? Provar o dolo ou a culpa ou não provar o dolo e a culpa? Não provar, com certeza, né? Então, as chances de êxito dele em uma ação cuja responsabilidade do Estado é de natureza objetiva são muito maiores do que em uma ação cuja responsabilidade do Estado será de natureza subjetiva. Ok? Então, isso é o que você tem que guardar para a prova. Falou-se em responsabilidade objetiva, é porque o interessado não precisa se preocupar em comprovar o dolo ou a culpa. Falou-se em responsabilidade subjetiva, aí já é um pouquinho diferente. Aquele que vai pleitear uma indenização por parte do Estado, por exemplo, vai ter que comprovar o dolo ou a culpa. Ele não tem escolha. Certinho? Então vamos analisar aqui as alternativas para a gente saber qual que é a resposta. Resposta letra A. Está pedindo lá em cima, né? Assinale a opção em que a responsabilidade civil dar-se-á de forma subjetiva. Letra A. Responsabilidade do Estado pelo ato comissivo, fazer alguma coisa, né? Ensejador de dano que seu agente cause a terceiro. E aí, acabei de falar, se um terceiro, se um particular, ele sofre um dano em razão de um ato comissivo, de um fazer,
Então, a responsabilidade do Estado é de natureza objetiva. Grave aí, responsabilidade de natureza objetiva. Então, não pode ser a letra A a resposta correta. Vamos para a letra B. Molhando o bico. Letra B. Responsabilidade pela omissão, também chamada de serviço deficiente ou falta do serviço. Certinho. Quando o particular sofre um prejuízo em razão de um serviço deficiente ou de falta do serviço, a responsabilidade é de natureza subjetiva. O que significa isso? Significa que o particular terá que comprovar culpa ou dolo da administração naquele prejuízo que lhe foi causado. Tranquilo? Aí sim, responsabilidade subjetiva. Letra C. Responsabilidade dos prestadores de serviço público por ato comissivo causador de dano ao usuário do serviço. Errado. Se se trata de ato comissivo, a responsabilidade é objetiva. E detalhe, gente, só recordando aqui, quando nós nos referimos à responsabilidade civil do Estado, lembre-se que ela será objetiva quando se tratar de pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, prestadora de serviços públicos. Então veja só, se determinada entidade prestou serviços públicos, em regra a sua responsabilidade por dano que seus agentes causarem a terceiros é de natureza objetiva. E olhe só, a responsabilidade objetiva, ela irá alcançar tanto os usuários daquele serviço que está sendo prestado, como também aqueles que não são usuários do serviço público. Esse é o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então a responsabilidade objetiva alcança tanto os usuários quanto os não usuários do serviço público. Certinho? Continuando então, letra D. Responsabilidade pela omissão ensejadora de serviço deficiente ocasionando dano nuclear. Olha, apesar de o texto ter se referido à omissão, o que isso até nos faz lembrar da responsabilidade subjetiva, o fato é o seguinte: o texto da alternativa está se referindo a dano nuclear. E o entendimento hoje da jurisprudência majoritária, assim como da doutrina, é no sentido de que dano nuclear gera uma responsabilidade objetiva para a administração pública. E alguns chegam até a afirmar que se trata de uma responsabilidade objetiva na modalidade do risco integral. Ou seja, aconteça o que acontecer, o Estado é responsável pelos prejuízos causarem a terceiros relativos a danos nucleares. Essa é a teoria defendida pela doutrina majoritária. Falou-se em dano nuclear, responsabilidade objetiva do Estado. Em qual teoria do risco? Risco integral. Letra E. Responsabilidade pela atuação omissiva do Estado no seu dever de assegurar a integridade de pessoas ou coisas. Não, está errado. Hoje o entendimento que se tem é de que quando o Estado ele assume o ônus, assume o dever de guardar coisas ou se responsabilizar por terceiros, por pessoas, a responsabilidade dele, civilmente falando, é de natureza objetiva. Independe amanhã ou depois de comprovação do dolo ou culpa para que ele seja obrigado a pagar uma indenização. Ok? Então, no contexto geral, já vimos aí. Resposta é a letra B de bola. Gente, fiquei muito feliz em estar com vocês e daqui a 2 dias estamos de volta para corrigir mais uma questãozinha lá do concurso do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Até mais, tchauzinho.